Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 7 de julho de 2024. E o tema que estudaremos, a nossa lição da Escola Sabatina será Siga-me. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 16 a 20, que vai dizer especificamente o seguinte: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante deixaram as redes e o seguiram. E um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as redes. Logo os chamou e eles seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Esse texto representa o chamado dos primeiros 4 discípulos de Jesus. Estamos falando especificamente de Pedro, André, Tiago e João. Esses indivíduos tinham algumas coisas em comum. Primeiro, eles eram da mesma cidade. Eles eram dali daquela região de Cafarnaum. Jesus havia acabado de estabelecer o seu ministério naquela mesma cidade, que era uma vila, na verdade uma vila portuária, uma vila às margens do mar da Galileia, uma vila de pescadores. Jesus, logo depois que é expulso de lá de Nazaré, e sabemos disso pelo relato de Lucas, ele vai se estabelecer, ele vai se mudar para a região de Cafarnaum. Vai se tornar vizinho de Pedro, André, Tiago, João. Nesses primeiros momentos não temos muitas informações a respeito do que aconteceu. O que sabemos é que esses indivíduos tinham tido algum tipo de relacionamento com Jesus antes desse momento do chamado propriamente. Quando olhamos para algumas coisas, por exemplo, André e João, nós sabemos que eram discípulos de João Batista. Eles estavam com João quando João vai mencionar de forma clara e específica que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles vão seguir a Jesus. Eles vão passar um dia junto com Jesus. João vai dar esse detalhe quando 2 discípulos se aproximam de Jesus e diz: Mestre, onde moras? Eles foram, Jesus olhou para eles e disse: Vinde e vede. Eles foram com ele e passaram todo aquele dia junto com ele. Provavelmente esse chamado tenha sido, ou esse primeiro contato tenha sido com André e com João. Mas o grande detalhe é que você olha agora para esse texto e vai perceber que agora, depois de algum tempo, de algum tipo de convívio com Jesus, depois teriam ouvido, quem sabe, alguns ensinamentos, Marcos não fala nada a respeito disso. E ele é intencional. Eu já vou falar daqui a pouco sobre a razão pela qual Marcos não dá tantos detalhes a respeito do que Jesus fez antes, como as coisas aconteceram, né, que Jesus não explicou muito na hora de poder chamá-los como discípulos. Eu já vou dar para você aqui a razão pela qual o autor da lição vai mencionar que isso aconteceu e particularmente acredito nele. Mas o fato é que Jesus, ele está agora para começar o seu ministério itinerante e ele está agregando gente. Gente que vai deixar as suas ocupações cotidianas e vai se dedicar com exclusividade ao ministério. E Jesus vai passando agora por André e ao mesmo tempo por Pedro. Eles estão pescando, estão lavando as redes, estão por ali naquela situação. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Um pouco mais adiante ele vai ver os filhos de Zebedeu que estão com ele. Tiago, João e João, junto com Zebedeu. Os empregados estão ali junto com eles também. Quando Jesus vai olhar e vai dizer para que os dois, vai convidar os dois também para que o seguissem. Eles deixam os barcos e ao mesmo tempo o seu pai junto com os empregados e eles vão embora. Eles vão passar a seguir Cristo Jesus. Vão se tornar também discípulos de Jesus. Você olha para o texto e parece que está faltando aqui alguma coisa. Jesus simplesmente passa, diz 1, 2 palavras e as pessoas deixam tudo para trás e o seguem. O que está acontecendo aqui? O que Marcos está tentando transmitir, e eu só quero te lembrar que Marcos ele vai escrever tendo como base aquilo que foi a experiência do próprio Pedro. Provavelmente ele ouviu de Pedro esse relato. E Pedro deve ter, eu imagino isso, Pedro deve ter contado essa história para Marcos, mencionando a convicção que ele sentiu diante das palavras de Cristo Jesus. E ele tentou transmitir que não precisou de muita coisa da parte de Jesus para poder convencer esses indivíduos. Quando Cristo os chamou, eles sabiam que Cristo estava chamando
estava os chamando para um ministério, é bem verdade. Eles não sabiam o que esperar nessa altura. Não tinham muito claro ainda diante deles como é que seria essa história, como é que eles sobreviveriam, como é que pagariam as contas. Estamos falando de indivíduos que eram donos de uma pequena empresa de pesca. Lucas vai mencionar isso, eles eram sócios. Agora eles deixam para trás tudo aquilo que os mantinha, tudo aquilo que pagava as contas deles, para simplesmente seguir com Jesus. Deus sabe para onde. Esses indivíduos, o que o Marcos tentou transmitir é que o chamado de Jesus para eles foi alguma coisa tão intensa que eles nem sequer pararam para poder pensar no desdobramento disso tudo. Não que eles tenham feito isso por impulso. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando de convicção. Eles sabiam quem Jesus era. Eles tinham convicção do que ele estava fazendo. E se sentiam honrados de fazer parte disso. Como eles fariam isso? Bom, o mesmo Deus que os chamava, os capacitaria e ao mesmo tempo abriria o caminho para eles poderem chegar aonde Deus esperava que eles chegassem. Isso me coloca pensando. Me coloca pensando na nossa própria história. Quantas vezes nós encontramos razões para podermos fugir daquilo que são os chamados da parte do Senhor Deus? O que Ele espera de nós? Até onde Ele quer que a gente chegue? O Senhor Deus, Ele tem planos, projetos, sonhos para a nossa vida. E o grande sonho da parte do Senhor Deus é fazer com que nós tenhamos a oportunidade de viver uma experiência com Ele, uma experiência de missão. O Senhor Deus não está pensando naquilo que são os míseros anos que passamos por aqui, mas está pensando em resgatar dessa terra, desse mundo de pecado, dor e sofrimento, pessoas de todas as nações, tribos, línguas. Imagina que Jesus tivesse chegado para Pedro e André e dito o seguinte: olha, eu vou tirar vocês daqui do conforto dessa cidadezinha onde vocês vivem, vocês até agora sobreviveram pescando, mas eu vou mandar vocês pelo mundo inteiro. Vocês vão passar por cada perrengue que vocês não têm ideia. Vão perseguir vocês, vai ser complicado, vai ter hora que vocês vão ter quase nada, vocês vão caminhar muito, vocês vão andar pelo mundo inteiro, pelo mundo inteiro. Isso começa agora. Muito provavelmente, se Jesus tivesse dito tudo isso para eles, eles não teriam seguido. Eu olho para a minha própria vida. Nesses anos, esse é o 23º ano de ministério que eu estou desenvolvendo como pastor. Se lá atrás, quando eu fui chamado, se o Senhor Deus tivesse me dito metade, nem digo metade, 10% das dificuldades que eu enfrentei no decorrer do caminho, eu tenho certeza que naquela época eu não teria estrutura emocional para poder seguir. Mas hoje eu digo para você, não penso em voltar atrás. E acredito que a melhor decisão da minha vida foi tomada quando eu decidi seguir a Jesus. Mas o fato é que esses indivíduos, eles foram impulsionados por quem Jesus era. E pelo que Jesus era, eles decidiram segui-lo, independente das circunstâncias. É esse tipo de comprometimento que o Senhor Deus espera de você e de mim. Quando Ele nos chama hoje, para podermos segui-lo, para fazermos parte da sua grande empreitada que é salvar a humanidade. Nós podemos ter a certeza de que todo aquele que decidir segui-lo vai também se tornar um pescador de homens. E vai poder construir histórias extraordinárias. Amanhã a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na temática e vamos estudar sobre um culto inesquecível. Antes disso, entretanto, eu gostaria de orar com você. Obrigado, Pai, por Tua palavra e pela certeza que temos de que nos amas. E por Teu amor tens planos, projetos e sonhos para nós. Ajuda-nos a podermos viver esses planos, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?